Mais uma vez, eu, Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e, mais uma vez, a gente está trazendo aqui um conteúdo que já é uma certa tradição dentro do blog do Maestro, dentro do blog de Cássio Zirpoli, que é justamente o levantamento anual dos clássicos envolvendo os 7 maiores clubes do Nordeste. O que a gente pode chamar de Nordeste versus Nordeste, tá? Ou grandes duelos dentro do G7. Cássio, todos os anos, faz essa atualização para que a gente tenha um levantamento histórico de como cada clube se comporta no famoso head-to-head, né? Um contra o outro. Porque é muito comum a gente debater grandeza com títulos, tá? Com campanhas na Série A, com campanhas internacionais, mas o duelo aqui, cara a cara, frente a frente, é sempre muito importante, tá? E seguimos com o nosso programa, seguimos para o quinto clube que a gente traz aqui na nossa lista, o quinto clube que a gente analisa, que é o Santa Cruz. Assim como o Ceará e Fortaleza, o Santa Cruz apresenta no seu head-to-head contra as outras 6 equipes, nos seus confrontos diretos, o Santa Cruz apresenta 2-0-4. Ou seja, tem vantagem contra 2 clubes, que são Náutico e Ceará, e desvantagem contra os demais. Tá? O Santa Cruz, ele aparece na frente do Fortaleza na lista, por quê? Porque tem um aproveitamento geral melhor que o do Fortaleza. Tá? Em 1.339 jogos, o Santa Cruz tem um aproveitamento de 43%. Tá? Perdeu mais do que venceu, por isso a gente coloca ali em vermelho, mas ainda assim é um aproveitamento superior ao do Fortaleza e também superior ao do Náutico. Por isso que ele aparece aqui, tá, na 5ª posição do nosso ranking. Cássio, o Santa Cruz e sua história recente, eles formam um novo capítulo da história do próprio clube, tá? Da história do futebol do Nordeste e, inevitavelmente, da história desses duelos. Tá? O Santa Cruz mergulha num poço sem fundo, ou quase sem fundo, já que agora aparece uma luz no fim do poço, que nenhum outro clube foi tão longe. E é claro que existem danos estatísticos, não apenas os danos emocionais, financeiros, técnicos de cada temporada, mas quando isso vai se somando, a gente vai ficando com um dano estatístico considerável. A gente está aqui abordando confrontos diretos. Mas quando chegar a Série A, a gente vai fazer um vídeo sobre participações na Série A, participações na Série B. E a gente vai vendo o Santa perdendo posições atrás de posições e ficando para trás e se tornando em vários rankings, em muitos rankings, o 7º desse G7 do Nordeste. E aqui salta aos olhos, Cássio, esses longos períodos que o Santa não consegue vencer nenhuma das outras equipes. Tá? A última vitória do Santa Cruz contra um grande clube do Nordeste foi aquela vitória que mudou o destino do Fortaleza, inclusive. Tá? Fora de casa, o Santa venceu por 1-0, acabou derrubando, né, o até então treinador do Fortaleza e abrindo as portas para a chegada, tá, de Vojvoda. 3 anos e 6 meses. O Santa mandou um time alternativo. O Santa simplesmente já era cumprindo tabela, manda um time alternativo e ganha o jogo. Exatamente. Dentro do Castelão, né? E dessa forma acabou sendo parte ali da história de mudança do Fortaleza com a queda de Chamusca, né? E desculpa, foi de Anderson Moreira, com a queda de Anderson Moreira e as portas abertas para a contratação de Vojvoda. Tá? 3 anos e 6 meses. Se você for voltando a fita, são 4 anos e 5 meses sem vencer o Sport. 4 anos e 9 meses sem vencer o Náutico. 7 anos e 6 meses sem vencer o Ceará. Tá? 8 anos e 7 meses sem vencer o Vitória. 8 anos e 8 meses sem vencer o Bahia. São poucos jogos, tirando
Sport e Náutico, que se enfrentam regularmente. Tá faltando jogar, a verdade tá faltando jogar. É isso. Pô. Mas faltar jogar também machuca, né, cara? Se você ficar longe, você fica distante. Claro que para a estatística resguarda, mas tantos e tantos anos sem uma vitória grande dentro do Nordeste machuca. O último jogo contra o Fortaleza foi um 4-0 pro Fortaleza dentro do Arruda. Assim, isso quando eu volto assim pro jogo, é tipo, você tá na Série B, pelo menos, tá? Assim, porque Série C, como o Náutico tá, já é difícil fazer qualquer coisa. Mas do jeito que o Santa de 24 foi um time sem divisão. Se a gente tá falando aqui, era um time que praticamente não enfrentou ninguém. Aliás, só enfrentou Náutico e Sport, porque ele cai na pré-Copa do Nordeste, estava fora da Copa do Brasil. O Santa enfrentou só os dois rivais locais, porque você enfrenta na primeira fase, Fred. Então, assim, os jogos nem aconteceram ano passado, tirando os jogos contra o Náutico e contra o Sport. Agora, o Santa, antes dessa derrocada, que para mim, é a maior provação que um clube de massa já passou no futebol. Eu já disse até eu nunca vi algo parecido. Assim, e tá perto de virar SAF para quem sabe finalmente se reerguer, mas assim, considerando clubes com uma torcida desse tamanho do que é a torcida do Santa Cruz, porque eu sempre vou dizer o seguinte: o futebol brasileiro, você acaba esquecendo do tamanho do Brasil, que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. É como se fosse fácil ter 1 milhão de torcedores. É claro que não é. Se o Santa Cruz fosse o time argentino, teria a torcida do tamanho do Racing, basicamente. Só ficaria atrás do Boca, do River e do Independiente, segundo as pesquisas da Argentina. Se fosse do Uruguai, era a maior torcida do Uruguai. Assim, só para a turma ter noção de o que tem a torcida do Santa Cruz saindo de uma análise do que é o tamanho do Brasil, é uma coisa muito grande. E ver um clube onde chegou no fundo do poço, mas que não era o fundo, né? Finalmente começar a sair de lá. Quando você tira esse período, aí você consegue ver o Santa Cruz eliminando o Bahia, eliminando o Ceará, ganhando as finais do Pernambucano contra o Sport. Tá entendendo? Assim, para passar dentro desse cenário, você... Não, totalmente. Que era o normal. Veja, ganhar e perder do Bahia era normal. Não é ser massacrado pelo Bahia. Ganha aqui, o acesso de 99, o Santa Cruz ganha do Bahia, é um quadrangular final, sobe Goiás e Santa Cruz. O Bahia ficando em terceiro lugar, ou seja, o Santa ganha um jogo-chave no Arruda. O de 2005, aquele gol de Dani Moraes lá na Fonte Nova, o Santa na reta final disputando o acesso, o Bahia não sobe de divisão, o Santa sobe de divisão. O título da Copa do Nordeste 2016, o Santa ganha do Bahia dentro da Fonte Nova, semifinal, jogo de volta, gol de grafite. Só para dizer assim que esses jogos existem, a história natural é isso. Agora, na hora que você vai bater terceira divisão 3 anos, depois você vai para a quarta, depois você passa a não jogar, aí esses números que a gente está vendo na tela de que não joga, não são números, eles são números ao tempo que o Santa não joga, mas eles não significam que nesse tempo está jogando e apanhando. Nesse tempo, simplesmente esses jogos, muitos deles, desses confrontos, esses jogos estão nem acontecendo, pô. Isso. Os jogos estão nem acontecendo. Aconteceu. Agora, no próprio cenário pernambucano, é bizarro. O Santa não ganha 15 clássicos, pô. São 8, aí porque esses jogos acontecem todos os anos, né? São 8 contra o Sport e 7 contra o Náutico, é muita coisa. E para ser justo, que a gente está falando tempo normal, desses 15 clássicos, tem uma classificação do Santa em cima do Náutico depois do empate 0-0, tá? Foi 0-0 no tempo normal e até na semifinal de 2020 e o Santa tira o Náutico nos pênaltis. Mas a gente está falando de tempo normal do 90 minutos ou 120 minutos se o jogo tivesse prorrogação. São 15 clássicos sem ganhar. Meu velho, eu tinha dito no corte do Sport que assim, já teve cortes maiores, assim, que de tanto o Sport quanto o Santa, Fred, passar tanto tempo assim sem ganhar de um ou outro, certo? Mas eu não me recordo de você estar numa sequência desse tamanho contra os dois rivais. Aí eu não me recordo. Tá? De tipo, não é que o Santa não vence o Sport em 8 jogos. Ele não vence 1-8 e não vence outro a 7. Aí realmente 15 clássicos sem ganhar é um cenário muito atípico. Ou seja, e como é que não ia se refletir no cenário regional? Claro que iria se refletir no cenário regional. Então, o time precisa voltar a ter calendário, não vai disputar novamente esse ano, porque está novamente fora da Copa do Brasil em 25 e caiu na pré-Copa do Nordeste. Então, assim, tirando amistoso, que provavelmente não vai ter, né? Não tem mais nem espaço para ter amistoso no futebol brasileiro, não tem nem tempo para isso, vai ser novamente uma lista alimentada por jogos contra o Náutico e contra o Sport. Isso. Então, isso que a gente está vendo aqui, o do Bahia vai ficar, se a gente fizer esse vídeo, no ano que vem vai ficar
9 anos e 8 meses, o do Ceará vai ficar 8 anos e 6 meses, e o do Fortaleza vai ficar 3 anos e 6 meses, e o do Vitória 9 anos e 7 meses. Essas estatísticas não vão mudar, elas serão alimentadas por um ano, Elas sem que vão o jogo aumentar o jejum, as invencibilidades dos adversários, né? Mas sem jogo. Então, assim, é Mas realmente o mais grave, Cássio, realmente não é nem a invencibilidade. Para mim, é o esquecimento, né? É o esquecimento, né? É você ir ficando numa página mais apagada, ou sequer ter páginas na história, né? Mas perceba Claro que eu voltei 10 anos, no tempo que se você voltar 10 anos, tudo bem, 10 anos para quem tem 18, o cara volta para infância, mas assim, para quem tem 40 e poucos, você volta para uma idade que você lembra de tudo como se fosse ontem. Sim. Então, se voltar 10 anos, o Santa há 10 anos ele é competitivo contra qualquer um aí. Dentro da normalidade, né? Era dentro da normalidade. Mas, como a gente sempre fala, Cássio, em todos os nossos conteúdos, em todos os nossos programas... O futebol, naturalmente, a história segue em frente, né? A gente nem considera só o presente, nem supervaloriza e protege demais. Você faz a ressalva para dizer que esse momento já existiu, para não parecer que sempre que a gente está vendo na tela um retrato do que é o Santa Cruz. Não, isso é um retrato de um momento que jamais tinha acontecido. Assim, nunca nada parecido com isso aí. A gente está vendo, o Santa Cruz nunca viveu nada parecido com o que a gente está vendo na tela. E ainda assim ele tem vantagens, né? Repito, ele é o quinto na lista. Ele não é o 7º clube que a gente está tratando, é o 5º. Tá. Agora, ao contrário de outros que mudaram recentemente, esse cenário do Santa, esse 204, ele tem um tempinho já. Assim, porque, veja, o do Sport ele tem desvantagem há muito tempo. Contra o Náutico ele tem vantagem há muito tempo. O do Bahia ele tem desvantagem há muito tempo e contra o Vitória também. Então, assim, na verdade, não tem nenhum número assim que a gente falou no corte do Ceará que o Ceará chegou a empatar, ou de Ceará e Náutico que só tem uma vitória, Fred, de diferença entre Ceará e Náutico. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente está vendo números aí que mostram que esse 204 do Santa é um 204 que tem um tempinho já aí na história. Perfeito, Cássio. Passando agora, né, detalhadamente mais pelos confrontos, o Santa Cruz, no seu clássico contra o Sport, ele tem o que seria a maior freguesia de todos os clássicos do Nordeste, né, com a desvantagem aí de 67 derrotas em relação ao seu rival. É muito acima do segundo colocado, né? Para você ter ideia, o segundo colocado na lista é o Vitória, né? Nessa lista negativa, o Vitória tem uma desvantagem de 39 derrotas em relação ao Bahia. O que ameniza essa lista do Santa, Cássio, contra o Sport são os jogos decisivos, né? Quando os dois times se enfrentam em decisões, em finais, o Santa consegue elevar a rivalidade, né, a um patamar de equilíbrio dentro de campo, e a gente não vê nas listas de decisões, nas listas de mata-mata, uma vantagem tão absurda do Sport de 67 jogos, né? Como na verdade, não há. Total. Tá, veja, nos estaduais, final de estadual, porque a gente escolheu um corte, né? Tem final de turno, tinha final de fase. Não sei se tu lembra um momento, Fred. Claro que deve. Tinha final da primeira fase do primeiro turno. Sim. Aí tem a final da segunda fase do primeiro turno. Aí depois, se fosse diferente, tinha a final do primeiro turno. Aí tinha o segundo turno e alguns campeonatos tinham até um terceiro turno. Então, assim, tinha muitas decisões ao longo do campeonato. Mas final de campeonato tá 12-12. O Sport chegou a abrir 12-8, mas o Santa Cruz foi lá e ganhou as últimas 4. 2011, 2012, 2013 e 2016. Aí acabou não tendo mais nenhuma final de 16 para cá. E antes disso, e a última vez que o Sport ganhou uma final do Santa, que naturalmente tinha sido antes de 2011, tinha sido 2006. Daqui a pouco faz 20 anos, vai ser mais de 20 anos com 4, e as 4 a favor do Santa. Em outras competições, tem a Copa, 2 semifinais na Copa do Nordeste, né? Que eles se enfrentaram, e tem a Sul-Americana a favor do Santa. Embora o público tenha sido 5 mil pessoas nos 2 jogos, mas aí eu sempre digo, azar do público que não entendeu o tamanho de um jogo que estava à disposição do futebol pernambucano. Exatamente. Ali é uma grande burrice coletiva. Capítulo vergonhoso para a história do clássico, das duas torcidas. Não, mas não do clássico não. O clássico aconteceu. Eu acho que é vergonhoso. Não, mas para a história do clássico, não. Para a história do clássico, os públicos são vergonhosos. Mas nesse caso, a vergonha, muitas vezes, nesse caso, a vergonha foi proporcionada, infelizmente, foi proporcionada pelos torcedores. E não é de isso, as duas torcidas. Por falta de comparecimento. Por falta de comparecimento. A galera sempre, tá brigando pelo brasileiro. Eu disse, meu amigo, quando é que vai ter de novo? A gente dizia, dito e feito, né? Nunca mais chegou. E quando é que vai ver de novo?
Os caras que se classificar seria para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Foi 0-0. Os 2 jogos foram na Arena Pernambuco, 0-0 o primeiro. E o Santa venceu o segundo, gol do General. E foi e se classificou para as oitavas para enfrentar o Independente Medellín. Então é isso. 12-12 em finais estaduais, o que mostra, assim como o Bavi, tá? Nesse caso, pelo menos, está empatado ainda. Mas, tipo, tem uma diferença enorme ali na quantidade de vitórias, mas no tete a tete, e sempre ficou muito claro isso, que no tete a tete é chato. Assim, E sobretudo em finais, né? Como você trouxe. Não, tete a tete de finais, eu tô falando de final. Não, porque em mata-matas, em semifinais até não, eu tô me referindo finais. E só explicando o que é final. Final é... tem que explicar o que é final. O campeonato acabou. Os 2 melhores se enfrentam na final. O campeão de cada turno se enfrenta na final. O time que ganhou 2 turnos vai enfrentar o que ganhou 1 turno na final. Isso é final. Não é o jogo que decide o título. Tipo, não é a última rodada onde hoje pode ser o campeão se o time ganhar por antecipação e o outro ganhar. Não, final é quando o campeonato, dentro do modelo que tinha antigamente, é quando termina todas as fases e você vai para o jogo decisivo. Porque Sport e Santa, dos 2 lados, tem momentos que um já foi campeão em cima do outro, mas ainda era dentro do campeonato. O cara é campeão direto. O cara é campeão sem a necessidade de final. Esse cara ganhando de forma antecipada. Então, esse 12-12 é final de campeonato. E o 12-12 é realmente a estatística de final, até porque o último confronto foi uma semifinal. Em 2024. Nos pênaltis, 2 empates. O Sport tirou o Santana na semifinal nos pênaltis. Mas ali era uma semifinal. Não conta para esse scout. E aí, seguindo, né, com a lista do Santa, a gente passa por uma vantagem considerável sobre o Náutico, né? São 31 vitórias de vantagem do Santa sobre o Náutico. Quando a gente sai de Pernambuco, o Santa tem um alto número de jogos contra o Bahia, são 79 duelos contra o Bahia, tá? E uma desvantagem aí de 12 derrotas. Vantagem de 4 vitórias sobre o Ceará em 58 duelos, tá? Contra o Fortaleza, 52 jogos e uma desvantagem de 6 derrotas. E contra o Vitória, adversário que o Santa menos enfrentou, né, desses 6, são 47 jogos e uma desvantagem de 8 derrotas para o Santa Cruz. Quando a gente tira Sport e Náutico da frente da história de Santa Cruz e faz apenas o aproveitamento do Santa nos clássicos regionais, tem uma pequena queda ali de 43% para 41%, mas mantém, né, digamos que a mesma margem. Quando eu fiz esse levantamento, Cássio, do recorte regional, foi justamente para tirar uma dúvida se os números estaduais gerariam uma distorção. E a gente vê que não. Que mesmo tirando os números estaduais, os números interestaduais acabam ficando muito, muito parecidos. Não tem aquilo, só tal clube só tem um aproveitamento alto porque está considerando os jogos dentro do seu estado. Não. Quando a gente tira, perfeito, a variação é mínima, mínima. A gente teve variações aí, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, ali para quase todo mundo, tá? Foram diferenças muito pequenas quando você tira o seu rival estadual da conta, no caso de Pernambuco, né? Os seus rivais estaduais da conta.